Meu nome é Jorge de Paula, eu sou formado em licenciatura em Educação Artísticas com habilitação em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou produtor cultural, ator e pesquisador de teatro contemporâneo. Ele foi escrito colaborativamente com todas as pessoas do elenco envolvidas no espetáculo, com a minha coordenação, já que eu também assumo a encenação do espetáculo e a cenografia. E criamos inspirado num livro chamado A Emparedada da Rua Nova, que é um romance do século XIX, escrito por um autor pernambucano chamado Carneiro Vilela. E é um livro que fala sobre uma mitologia que existe aqui em Recife de uma jovem que foi emparedada pelo pai porque ela estaria supostamente grávida do namorado. Supostamente não, porque ela estaria grávida do namorado. E estamos por aí. Esse ano ainda tem, acho que 20 viagens para serem feitas. Todas as vezes que as pessoas assistem o espetáculo, principalmente quem é de teatro, as pessoas perguntam: mas vocês têm influência da comédia dell'arte? Vocês estudaram, fizeram oficina? Porque os corpos, e não sei o quê, e a precisão, e a coreografia. E eu sempre tenho que, com dor no coração, dizer: não. A comédia dell'arte ela tem personagens que são bem específicos, né? Se a gente olha para o espetáculo, cada um tem um pouco de um personagem da comédia dell'arte. Então as pessoas ficam ainda mais: não, tem comédia dell'arte ali. Aí você vai ver os enamorados, as figuras dos enamorados, aí você olha: eita, tem comédia dell'arte aí. Obviamente que essas coisas se cruzam. Se a gente pensar que quando a Europa entra em crise e que as pessoas começam a sair da Europa e vêm para colonizar esse país daqui via todo tipo de gente, inclusive saltimbancos, artistas circenses, e vinham para povoar, essas pessoas elas trazem com ela essa influência da comédia dell'arte, do teatro romântico, enfim, do teatro, das manifestações artísticas que eram produzidas na Europa. Ou seja, a nossa corporalidade, ela de alguma forma, a ancestralidade dela remete a essa corporalidade da comédia dell'arte, de outros tipos de manifestações artísticas. O que acontece na comédia dell'arte, que de fato a gente não tem, por exemplo, é a questão do improviso. Nisso é uma divergência bem forte. Porque a comédia dell'arte eles trabalhavam com uma espécie de estrutura textual que se chama canovaccio. Esse canovaccio não é um texto escrito com falas decoradas pelos atores. Ele é um roteiro das cenas que precisam acontecer. E diante da resposta do público, essas cenas acontecem de forma X, forma Y, forma Z, dependendo da cidade, dependendo do público que está observando, se as pessoas são pobres, se as pessoas são ricas, se a maioria é homem, se a maioria é mulher, se tem muita criança. E nisso a estrutura do Monte Clotilde não abre, a gente não abre para esse improviso. O improviso que a gente abre é para, se algum incidente acontece em cena, para a gente não ter que parar o espetáculo, a gente precisa resolver em cena para continuar. Mas a gente não abre para participação popular, por exemplo. A comédia dell'arte não, a comédia dell'arte era no meio da rua, as pessoas estão ali e muito provavelmente as pessoas pegavam pedra, tomate, o que elas tivessem na mão, se elas não estivessem jogando, elas iam jogar neles, iam participar, eles iriam obviamente querer agradar de alguma forma. Então eles sabiam esse jogo da comédia do improviso que nós não temos e que eles faziam muito bem, né? O melodrama era um teatro bem clássico. Então você imagina grandes salas de espetáculos com um público muito grande e atores que eram super conhecidos na época fazendo grandes movimentos para que as pessoas pudessem ver e ele pudesse atingir o teor dramático que ele precisava passar. A comédia dell'arte ela tem uma tradição popular. Você tem artistas de rua mostrando aquele espetáculo da forma mais honesta possível em qualquer lugar onde eles se apresentassem. Obviamente que você poderia ter pessoas de uma grande corte comprando o espetáculo deles, eles se apresentando de uma forma privada, vamos dizer assim, mas você também tinha a forma mais descontraída, que era de fato no meio de uma feira, eles apresentando para poder ganhar algum dinheiro. Obviamente que esse tipo de interpretação elas se cruzam. Só que o melodrama ele pressupõe o choro, o dramático, o trazer para o emocional, e a comédia dell'arte ela propõe esse jogo que está muito mais relacionado às figuras cômicas da história.
Se todo ator tivesse treinamento de máscara, por exemplo, ele saberia se comunicar muito melhor com os espectadores. A máscara, ela dá ao ator elementos primordiais para que o que eu queira passar para o espectador, contar para o espectador, isso seja corporificado. Porque ator que não corporifica é um ator que não comunica. E aí vamos entender corporificação como é o que eu consigo, é o que eu faço com o meu corpo para você entender o que eu estou sentindo. Porque se eu achar que é um processo mental, você não tem como estar aqui dentro para saber o que eu estou sentindo. Você só vai sentir alguma coisa se eu de alguma forma demonstrar corporalmente. Então o trabalho de máscara é essencial para isso. E a comédia dell'arte, eles eram especialistas. Eles pegavam os tipos, eles analisavam essa construção corporal, o que é que me indica ombros caídos, o que é uma barriga mais proeminente, o que é você andar com pernas mais abertas, mais fechadas. E essa construção minimalista que eles tinham dessas figuras, desses tipos, faziam com que a comunicação imediata acontecesse. Então a história que era contada naqueles espetáculos de comédia dell'arte eram histórias que não causavam dúvidas aos espectadores. Porque os espectadores, a partir dos códigos que eram oferecidos pela comédia dell'arte, eles já sabiam o que cada personagem significava e o que é que ele queria dizer. Então tudo isso era criado com muito esmero e era um trabalho de ator gigantesco, porque a pessoa ia se aperfeiçoando. Eu lembro de um espetáculo de comédia dell'arte que eu assisti, de um grupo italiano, e que o Arlequim, que é o personagem, é o mais acrobático, vamos dizer assim, e a figurinha mais querida, né? Como se fosse o grande protagonista, o grande tchan do espetáculo da comédia dell'arte era o Arlequim. Você podia ter um ótimo Brighella, mas o Arlequim era... Todos queriam ver o Arlequim. E terminou o espetáculo e tudo, e eles tiraram as máscaras. E era um senhor de cabelos brancos, todo senhorzinho, e você não acreditava que aquela pessoa estava dando piruetas no palco o espetáculo inteiro. Porque eles se profissionalizavam nessas personagens. Então o trabalho era primoroso, o trabalho dos detalhes era primoroso, e a máscara, ele obriga seu corpo a comunicar. Você imagina alguma coisa que faz com que isso daqui não comunique com a nossa musculatura, ele é tampado e você precisa agora fazer com que o seu corpo e as suas reações elas sejam vistas. Então isso é primordial. Nós temos esse berço europeu, asiático, africano, todos em nós, sem sombra de dúvida. E obviamente que quando essas trupes europeias elas chegam aqui, elas vão começar a apresentar que a arte delas era isso. Eles precisavam sobreviver disso. E obviamente que eles começaram a apresentar, as pessoas começaram a ver, começaram a se misturar, começaram a fazer também, e essas coisas, e séculos de evolução, terminaram fazendo com que essas coisas se misturassem ao ponto de você achar que são coisas completamente diferentes. Mas você tem uma ancestralidade ali. É só você ver os estudos que tem sobre cavalo marinho e comédia dell'arte. Então, hoje, atualmente, na cidade do Recife, tem exatamente um grupo que está estudando justamente isso. Eles foram fomentados pelo prêmio Miriam Muniz e eles estão estudando justamente as máscaras do cavalo marinho e as máscaras da comédia dell'arte e fazendo esse paralelo, porque não tem como dissociar. O cavalo marinho utiliza a máscara, o cavalo marinho utiliza esse corpo do intérprete popular, obviamente que aqui direcionado para a nossa regionalidade. A comédia dell'arte italiana, enfim, a comédia dell'arte como ela aconteceu na Europa, ela aproveitava da regionalidade deles. Mas você com certeza você tem essa ancestralidade que permeia e que influencia sem sombra de dúvida. Olha, quando eu estava montando um espetáculo, a gente precisou estudar muito sobre circo. E aí eu tive contato com duas doutoras, uma antropóloga e uma doutora em circo, que é Hermínia, o nome dela. E conversando com ela falou, alguém perguntou, mas o circo está morrendo, alguém soltou essa afirmação. Mas o circo está morrendo, o circo não é mais o circo que se tinha. E ela parou, palestra assim, fez assim, não, o circo não está morrendo coisa nenhuma.
E aí todo mundo, mas como não? Se a gente não vê, a gente não tem, as pessoas passando dificuldade, isso, aquilo outro. Ela fez assim, ó, o que acontece é que o circo, o tempo inteiro, ele sempre se comunicou com a contemporaneidade dele. Então era a partir da necessidade daquela sociedade que o dono do circo observava e dizia: a gente precisa trazer para essa cidade espetáculo nesse formato, dessa forma, com esses números. E você vai se adaptando. As necessidades da contemporaneidade hoje em dia elas são completamente diferentes. Quando você vai para um circo de pequeno porte, você vai ver a temática popular, da grande massa popular que está ali sendo contemplada. Você tem os grandes temas sexuais, você tem travestismo imperando nesses espetáculos. Então, isso não é porque o circo está perdendo seu valor, o circo está morrendo ou definhando ou apelando para essas coisas para poder sobreviver. O circo sempre fez isso. E eu acho que não só o circo, eu acho que o teatro é assim também. O teatro, obviamente, quantos mais mídias surgirem, mais o teatro ele vai precisar ser teatro para ele conseguir ser o seu espaço. Eu nunca vou ao teatro querendo ter a satisfação que eu tive quando eu vi um bom filme. O que o cinema pode me oferecer, só o cinema pode me oferecer. A fotografia não pode, o teatro não pode, a literatura não pode. O que um bom livro pode me oferecer, o cinema não pode me oferecer, as artes plásticas não vão me oferecer, o teatro não vai me oferecer. E o que um bom teatro me oferece, o cinema não vai poder oferecer, a literatura não vai poder oferecer. Então eu acho que nós carecemos talvez de sermos impactados por um bom espetáculo, para a gente poder sair daquela sensação de que isso eu só poderia ter assistido no teatro.